Vamos ler a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler essa passagem muito conhecida. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, vamos ler do 1 até o 10. A passagem do vale de ossos secos. Amém? Está sendo projetado também. Verso 1, a mão do Senhor estava sobre mim, o seu espírito, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5. E assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Eu profetizei, conforme a ordem recebida. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Oremos novamente ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Ó Deus, e neste momento pedimos humildemente que o Senhor fale conosco. Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos. Que a honra e a glória sejam sempre dadas a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim oramos. Amém. Queridos, restaurados, curados por completo. Sem dúvida, um dos textos mais interessantes, impressionantes da palavra de Deus. Ele conta uma descrição muito detalhada da visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, que é a visão do vale de ossos secos. Aliás, ontem, nosso irmão Vidigal não está aí hoje, né? Ele colocou um vídeo no YouTube, não, no grupo de WhatsApp. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. Que é uma animação gráfica da estrutura óssea. Eu achei impressionante, achei até revelação de Deus, porque eu ia pregar sobre esse texto hoje, como é formado osso por osso, né? Depois vocês dão uma olhadinha no grupo de WhatsApp da igreja, que representou, né, de maneira detalhada a nossa estrutura, sistema esquelético. E o Espírito Santo concedeu essa visão a Ezequiel com um propósito e uma finalidade de falar ao povo de Deus. Né, algumas reflexões dessa mensagem, algumas perguntas que faremos nesta manhã. Quem era Ezequiel? Como é que ele exerceu o seu ministério? Do que se trata essa visão do vale de ossos secos? O que Deus estava falando ao profeta por meio dessa visão? Né? O que Deus fala à igreja metodista da Paulista hoje? E o que você vai falar, né, durante a sua semana lá na sua família, no seu trabalho? O que você vai levar de palavra para essa semana? São perguntas que, com a graça de Deus, né, serão respondidas nesta manhã. E eu queria falar primeiramente sobre o profeta Ezequiel, sobre o ministério dele. Ezequiel significa Deus fortalece. Ele foi um profeta que viveu mais de 500 anos antes de Cristo. Ele viveu num tempo muito difícil, amados. O tempo que ele viveu foi o tempo que o povo de Judá foi levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor. Ele era um profeta, ele veio de uma família sacerdotal, ele iniciou seu ministério muito jovem, com 38 anos, e Ezequiel foi chamado para levar uma mensagem de julgamento
uma mensagem também de restauração do povo de Deus por seu amor. Ezequiel tratou no seu livro de vários temas, da gravidade do pecado de Israel, do exílio propriamente dito, como instrumento de Deus para tratar o povo, para cumprir o seu propósito. Ezequiel tratou da vigilância para uma vida santa, do julgamento e da reprovação diante do pecado. Ele denunciou a falta de fé do povo de Deus, mas também ele falou sobre uma esperança e uma restauração diante de um arrependimento verdadeiro e genuíno. Ele também falou que por meio, essa palavra dada a ele, a restauração moral e espiritual de Israel ocorreria porque Deus desejava revelar a sua santidade a todas as nações. Esse é o tema do livro do profeta Ezequiel. Percebam, querido, o amor, a paciência, a graça de Deus para com o seu povo, mesmo diante de um povo limitado, inconstante, falho, fraco, pecadores. Nessa circunstância nós podemos encontrar, mesmo diante disso, a cura, a restauração do nosso Deus. O pecado, ele nos destrói. O pecado acaba com as nossas vidas, acaba com a nossa família, acaba com os nossos sonhos. E se nós nos lembrarmos de Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte. Essa expressão salário do pecado é a recompensa. Aqui a gente trabalha todo mês para chegar no mês seguinte e termos o nosso salário, aquilo que é justo, a compensação pela consequência do nosso trabalho. Quando o autor romano Paulo fala aos romanos de que o salário do pecado é a morte, a recompensa, a compensação pelo pecado é a morte, a destruição. Mas graças a Deus que o versículo continua, que diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, uma oposição, uma ideia totalmente distinta. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus, ou seja, o favor merecido, a presença, a graça é a vida por meio de Jesus Cristo. E eu queria, Então, quando nós lemos, aliás, a visão do vale de ossos secos, é sobre esse estado de morte, de pecado, de devastação, de uma vida distante de Deus, que se encontrava o povo de Israel, o povo de Judá. Nós estamos compreendendo, então, um pouco mais esse contexto, porque essa visão, a terceira visão, foi dada ao profeta Ezequiel. Quando Deus concede a visão do vale de ossos secos ao profeta Ezequiel, ele descreve um relato completo, detalhado, bem visual, ilustrativo da situação que o povo de Deus se encontrava. E vamos expor o texto, versos 1 e verso 2, diz, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Verso 2, e ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era um enorme número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Que cena horrível! Aliás, eu lembro de duas cenas parecidas, de dois filmes. Primeiro, Exterminador do Futuro. Faz muito tempo esse filme saiu, aí de top. Mas tem uma cena que um dos robôs, ele pisa em ossos, crânios humanos. Horrível. E um segundo filme que me lembrou, mais atual, é o Superman. Não, acho que é o Homem de Aço. Eu gosto de filme, irmão, não é pecado não. Diz que a mensagem, seja... Homem de Aço, eu acho. Me ajuda, Flor. Que não é o último que saiu, não. Aliás, não gostei do último. Muito ruim, né, Fê? Misericórdia. Mas Homem de Aço, que esqueci o nome do ator, que eu nunca lembro o nome de ator, mas que numa das cenas que tá falando que eles iam fazer com a Terra, aí eles estão, o Homem de Aço e o outro homem lá do espaço, que eu não lembro o nome, mas eles estão assim, em cima de uma pilha de ossos, de crânios. Que horrível! Que cena horrível, Um vale de ossos secos. É uma nação inteira morta, acabada. Não há mais o que fazer, era isso que essa visão representava. Este é um lado que o diabo não mostra, quando ele faz uma proposta para desfrutarmos do pecado, para nós distanciarmos de Deus. Ele não mostra isso. Ele mostra... E o pecado, ele é chamativo, tem glamour, ele mostra o dinheiro, o poder, o prazer, a alegria, a euforia. Mas ao final de tudo, de uma vida de pecado, essas escolhas que nos distanciam de Deus, que nos mergulham numa situação
humilhante de pecado, a única coisa que sobrarão são ossos secos, morte, dor, perda, medo, desespero. E Deus nos alerta nesta manhã, não abra mão da santidade, não abra mão de uma vida de obediência com Deus. Somos tentados todos os dias, recebemos propostas todos os dias, atrativas, mas ao final a nossa vida será destruída. E o Senhor nesta manhã nos alerta, como igreja de Cristo, diga não ao pecado, resista até o fim, repreenda o mal, clame por socorro por Deus, porque o Senhor há de vir ao nosso favor, de nos socorrer no momento mais difícil. Se você está aqui nesta manhã, nessa condição de pecado, se você está somente ossos secos, eu quero dizer que você está no lugar certo. Nós estamos diante de Deus. Hoje é o dia de cura. Hoje é um dia de restauração de Deus para as nossas vidas. Verso 3. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes. Filho do homem, a expressão diz homem mortal, né? Esses ossos eles podem retornar à vida. E a resposta, né, do profeta Ezequiel, Senhor, tu sabes. Em outras versões diz, essa resposta só o Senhor pode dar, se pode ou não. A resposta dada pelo profeta deixa a cargo da soberania de Deus o resultado. Né? Deus faz o que é certo, ele faz o que é certo. Quem sabe das coisas é o Senhor, Ele é soberano. É Ele que abre e fecha as portas, é Ele que envia e traz de volta, é Ele que exalta, humilha, é o Senhor que concede a vida ou tira a vida. Amados, parece até um teste com o profeta Ezequiel, né? Da autoconfiança dele. E aí, Ezequiel, o que você me diz disso daí? E Ezequiel, Senhor, quem sou eu, Senhor? O Senhor sabe. Amados, deixe Deus agir. Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Não quero dar uma ajuda para Deus. Senhor, deixa comigo. Essa eu mato no peito, eu resolvo. Senhor, tu sabes. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor é soberano. O Senhor é alfa e ômega. Eu só estou aqui para obedecer e submeter à vontade do Senhor. Senhor, tu sabes. É assim que deve ser a nossa postura como igreja de Cristo. Mesmo diante de tantos planos que vem de Deus, mas submeta os seus planos ao Senhor, submeta à vontade soberana de Deus. O verso 4, queridos, avançando no texto, verso 4, então ele me disse, profetiza a esses ossos, diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E esse texto bíblico é muito interessante. Ele tem várias camadas, essa visão. Ela tem várias nuances. Ora nós somos representados pelos próprios ossos secos diante de nosso pecado, nossa condição distante do Senhor. E ora nós nos vemos na figura do próprio profeta, na incumbência de anunciar a palavra profética de Deus ao mundo. De anunciar a vida por meio da ação do Espírito Santo. E Deus ordena a Ezequiel fazer algo que parece completamente inútil. Não é? Imagina a cena, constrangedor, né? Isso daí. Que embaraçoso. Desculpa, Deus, mas nada a ver. É tudo seco, tudo quebrado, não tem vida nisso daí. Que coisa inócua, Senhor. Coisa sem sentido. Mas Ezequiel obedece ao Senhor. Ezequiel era um servo. Deus falava, ele obedecia. Ele não questionava, não duvidava, né? Ou alguma coisa, situação que parecesse absurda. Queridos, quando Deus falar ao seu coração, diga, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor deseja que eu faça? Às vezes uma ordem absurda de Deus pode parecer para você, mas tem todo sentido no plano de Deus, na vontade de Deus, no mundo espiritual. Tem todo sentido. Não se acanhe, né? Ouça, ceda à vontade do Senhor. Eu lembro de uma história, né? Não foi comigo, eu estava ouvindo uma pregação que Deus falou para um pastor, olha, alguém na fila do mercado está com uma dor na perna. E ele olhou e falou, Senhor, olhou 20 caixas. E ele falou, quem que é? E Deus não mostrou quem, mas falou, você precisa orar por essa pessoa. E ele meio constrangido. E aí ele, meio assim contrariado, ele disse bem alto, tem alguém aqui com a dor na perna? E ninguém respondeu. E aí ele corajosamente falou, tem alguém aqui com uma dor na perna? E aí uma pessoa levantou, eu tô.
meio assim, assustado. E ele foi lá, sem entender. E ele orou pela pessoa. A pessoa foi curada. E ele nunca mais viu a pessoa. E Deus se revelou naquele momento. Quantas vezes sentimos a mesma convicção em nosso coração? Ore por aquela pessoa. Fale do evangelho por aquela pessoa. Interceda. Declare uma palavra sobre aquela pessoa. Para você não tem sentido nenhum. Mas tem todo sentido no mundo espiritual. É Deus levantando como profeta. É Deus usando a sua boca para falar do amor dele, para revelar o poder dele. Fale. Seja corajoso, corajosa. Deus lhe deu uma palavra. Se levante como um profeta do Senhor. Amém? Oh, queridos. Deus nos levanta, quantas vezes, né? Para ministrar a pessoas perdidas nesse mundo, para profetizar em lugares, né, em vales de ossos secos, pessoas mergulhadas no pecado, pessoas que zombam do Senhor, pessoas que não têm mais esperança. Deus nos fala nesta manhã, profetiza sobre a vida daquele colega no trabalho, profetiza sobre a vida daquele seu chefe tribulado lá, profetiza sobre a vida dele, sobre o seu filho que está perdido, né, diante do Senhor, sobre o seu pai que está alcoólatra, sobre aquela doença incurável, sobre o impossível. Profetiza, igreja, profetiza. Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei no meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Sobre nós há o Espírito Santo de Deus. Profetiza. Versos 5 e 6. Correndo pelo texto. Assim diz o Senhor soberano a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esses ossos, Ezequiel, diz o Senhor falando, eles serão trazidos à vida. Particularmente eu gosto da versão da Nova Almeida, atualizado, porque ela usa o termo: e farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. E porém em vocês o Espírito. Né? Não é um Espírito qualquer. A Nova Versão Transformadora diz: soprarei o meu Espírito e os trarei de volta. Deus tem poder para restaurar qualquer situação, a pessoa mais mergulhada no pecado, a situação mais difícil de ser restaurada, a situação mais sem esperança. Deus tem poder para restaurar, para curar e fazer coisas novas, pelo seu Espírito. Eu trabalhei com um carteiro na zona norte de São Paulo. Não sei se pelo contexto regional, mas era um rapaz que chegava quase todos os dias, embriagado, com sinais de uso de entorpecente, mergulhado na pornografia. E ele chegava assim para trabalhar. E quantas vezes ali eu orava por ele, né, deixava uma palavra do Senhor. E vários amigos falavam: cara, não tem mais jeito, o rapaz está perdido. Rapaz, está mergulhado nas drogas. E um dia eu já nem trabalhava mais lá, eu recebo uma ligação: ô, Rafael, tudo bem? Olha aí, só queria dizer que eu estou indo na igreja. A minha avó não deixou de orar por mim, a minha mãe não deixou de orar por mim. Eu não mexo mais com essas coisas erradas, eu não fico mais vendo essas coisas erradas. Agora, Deus transformou a minha vida. Querida igreja, Deus tem poder para fazer coisas novas. Deus tem poder para resgatar o pecador. Deus tem poder para salvar este mundo. Não é pela nossa força. É pelo Espírito Santo de Deus. É promessa do Senhor. Não há impossível para nosso Deus. Verso 7 e 8, continuando expondo o texto. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Eu olhei e os ossos foram cobertos com tendões e de carne e depois de pele, mas não havia o quê? Espírito. A palavra de fé, né, do profeta Ezequiel, ela é proferida. As coisas começam a acontecer.
conforme o Espírito Santo disse que ia acontecer. Então imagina a cena, né? Aquele barulho, cena bem de filme, terror, vai, pum, osso aqui, crânio, o fêmur, e Ezequiel vendo tudo aquilo. Tem que imaginar, irmão, tem que imaginar. Você não estava lá, então você imagina tanta coisa na palavra de Deus. Irmãos, a impressão que o texto nos traz é que Ezequiel ele não tinha nem terminado ainda de profetizar e as coisas já começaram a acontecer. Por quê? Osso com osso, né? Acontecendo. Ele estava falando e as coisas começaram a acontecer. E a pele começou a surgir, os tendões. Mas diz o texto que não havia o que neles o Espírito. Até agora, essa atividade só havia produzido cadáveres. Não é verdade? Pois ainda não tinha acontecido tudo isso. Mas o Espírito não estava, né? Aquilo que era necessário para tornar vida ainda não havia acontecido. E deixa eu falar uma coisa, igreja. Deus tem promessas para as nossas vidas. Promessas de restauração, de cura. E é uma promessa completa. Não é pela metade. Às vezes nós nos contentamos com Deus restaurando áreas das nossas vidas, né? Os ossos estão organizados, áreas estruturais que dão suporte, né? Que questões elementares das nossas vidas para a nossa vida ficar de pé, né? Eu preciso ter um emprego, Senhor, senão dá tudo errado, ou restaurar a saúde, ou até mesmo a fé. Ou nós nos contentamos quando já vemos o milagre com os órgãos que foram restabelecidos naquela estrutura. São áreas funcionais, relacionais das nossas vidas. As coisas estão indo bem. Eu estou com Deus. Deus restaurou a minha família. O casamento está bem. As coisas estão acontecendo de uma maneira adequada. Os órgãos estão ok. Ou ainda, quando Deus restaura, né, as peles como daqueles corpos, as aparências. As pessoas olham para mim e veem que está tudo legal, a minha vida tá de pé, a igreja está bem, a minha vida em comunidade, queridos, não adianta ganhar bem, não adianta estar bem, as coisas estarem organizadas, aparentemente está tudo bem, se não tiver o Espírito, o fôlego de vida, e isso vem de Deus. Entenda o que eu estou lhe dizendo? Deus falava ao povo de Israel que Deus era capaz de restaurar aquela nação, não apenas restituir o seu território, não apenas devolver a dignidade à nação, não apenas de restabelecer os valores do povo, de trazê-los de volta à sua terra. Mas Deus, tudo isso, né, não era garantia de que eles teriam vida. E Deus estava ali por meio do profeta declarando uma palavra de restauração completa, de cura completa a uma nação inteira. E a vida só vem por meio da presença do Espírito Santo de Deus. E a proposta de Deus para a nação de Israel, por meio dessa visão, era de que Deus restauraria de maneira completa aquele povo. Igreja, não pare quando ver Deus agir na sua vida. Deus cura, sim, Deus tem poder para curar. Deus salvou o seu cônjuge, sim, Deus tem poder para salvar. Deus cura, Deus restaura a nossa saúde. Mas Deus tem muito mais. Deus tem restauração completa e plena por meio do seu Espírito em nós. Vida abundante, vida verdadeira, vida plena. Não adianta. Não se contente com restabelecimento, com cura, com restaurações parciais, mas busque a plenitude de Deus, que é por meio do seu Santo Espírito. Amém. Olha o que diz Filipenses 1,6, tendo que por certo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Tem coisa ainda, Deus vai fazer em você. Deus tem muita coisa que o Espírito Santo deseja inundar o seu coração, a sua vida, a nossa igreja. Por meio do Espírito Santo, não nos contentemos com a cura pela metade, com a restauração pela metade, com o agir de Deus parcial, porque a plenitude é por meio do seu Espírito, da sua presença. Essa é a promessa que Cristo nos fez. Eu já estou encerrando, segura aí. Pois nós temos depois um café ali. Verso 9 e 10. A seguir, ele me diz, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venha
desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme, um exército grandioso. A segunda fase da profecia é dirigida ao Espírito, do hebraico ruach, que significa vento, fôlego, Espírito. Ezequiel profetizou, e eles receberam vida e se puseram de pé, e um grande exército se formou. Amados, Deus então promete restaurar por nos completo, restaurar o seu povo, a sua igreja, eu e você, colocando sobre nós o seu Espírito. Como ele fez em Gênesis 2:7, diz o quê? Então o Senhor formou o homem do pó, não é isso que nós aprendemos, escola bíblica? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. É essa promessa que Deus tem para nós. Aquele povo de Israel, levado cativo a uma terra estranha, ele recebia a promessa de restauração de Deus. Já não seria mais um povo humilhado, exilado, expatriado, estranho, sem vida, sem esperança. Agora não era mais esse povo cabisbaixo, desmotivado. Quando o Espírito entrou neles, diz a palavra que ele agora se transformou num enorme exército. Os colocaram de pé. E o que Deus fala, queridos, nesta manhã, a nossa igreja? O próprio texto profético explica. É só nós lermos. Verso que eu não li, o verso 11. Leia aí na sua Bíblia se quiser projetar. Como entender esta palavra hoje, aos nossos dias? Verso 11. E ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Verso 12. Portanto profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo. Porém vocês, o meu Espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Está explicado. Eu não preciso explicar absolutamente mais nada. A palavra é suficiente, a palavra é santa, a palavra fala ao seu coração, queridos. E eu queria encerrar, primeiro destacando aqui, amados, aos nossos corações, 3 conjunturas. Primeira é, queridos, amados, sobre o Espírito Santo sobre a vida do cristão. Não é? Nós ouvimos falar sobre a importância, nós somos a igreja de Cristo. Somos, conforme a palavra do próprio Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, ser revestidos do Espírito Santo para proclamarmos as boas novas do Senhor. Em Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. Não há outra forma da igreja metodista da Paulista, não há outra forma como eu e você cumprirmos a vontade, cumprirmos a visão de Deus e a missão do Senhor. Não há outra maneira da igreja estar de pé, de se posicionar como um grande exército, se não for por meio do completo preenchimento do Espírito Santo de Deus. A igreja brasileira passa por um grande desafio. A igreja brasileira passa por um desafio de compreensão teológica, da integridade do coração de seus líderes, do contentamento, das respostas de Deus estritas às necessidades humanas. Dá uma circulada, põe em alguns canais no YouTube, você vai ver a ênfase que está sendo dada às minhas necessidades, ao meu querer, como deveríamos colocar o Senhor Jesus Cristo no centro da nossa vida, no centro da nossa existência, da nossa caminhada. O Espírito Santo nos ajuda, nos mantém aliado, nos concede poder e autoridade para anunciar. Queridos, seja profeta do Senhor. Seja profeta do Senhor para levar a mensagem
de cura, de restauração a esse mundo caótico, sem vida. João 14, Jesus nos fala que ele nos daria o outro consolador. Nós precisamos ser revestidos, como falamos anteriormente. Após a descida do Espírito Santo, registrado em Atos, olha que interessante, Pedro cita o profeta Joel novamente. Quando ele prega a descida do Espírito Santo, Pedro pega a palavra e ele cita as mesmas palavras de Joel. Ele diz, Atos 2,16, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá o quê? Nós já lemos isso, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e seus velhos sonharão sonhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Queridos, profetize. Serva do Senhor, profetize. E quando nós falamos de profecia, não é aquela... O que nós vemos muito, a irmã é profeta do Senhor. Vamos lá, né, buscar a palavra, dar uma profetada. Né? Isso não é isso que a palavra... O ministério profético, né? O ministério profético tem a ver como anunciar o juízo de Deus, anunciar a esperança de Deus neste mundo, anunciar que Jesus Cristo virá em breve buscar a sua igreja. Seja profeta do Senhor, no seu trabalho, na sua escola, no meio da sua família, onde você estiver, profetize a restauração, a presença de Deus onde você for. E por fim, que agora estou encerrando mesmo, dentro desse texto que nós vimos, assim como Deus restaurou aquele vale de ossos secos, Ele pode fazê-lo viver nesta manhã. Pode ser que você está arrebentado, sem vida. Chegou nesta manhã sem esperança, cansado, quebrado, desorganizado, mais moído do que aqueles ossos. Nesta manhã, nós vamos clamar a Deus por vida, pelo Espírito, para que Ele entre em você, renove, restaure. Porque diz a palavra do Senhor, eu abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito e vocês viverão, e eu estabelecerei na sua própria terra. Queridos, nesta manhã, nós profetizamos sobre a sua vida a restauração completa do Senhor, por meio do Espírito Santo. Pela fé, Deus vai começar a agir, Deus vai começar a juntar os ossos, Deus vai restabelecer áreas da sua vida, Deus vai restabelecer áreas funcionais, os órgãos, Deus vai restabelecer a carne, a pele, Deus vai começar, as pessoas ao seu redor vão começar a ver diferença, mas não para por aí. Você que nesta manhã está nesta conjuntura, Deus promete mais, Deus promete vida abundante, Deus promete do seu Santo Espírito em nossas vidas. Vamos colocar em pé, eu queria chamar o Ministério de Louvor e nós vamos orar. Coloque-se em pé. Renato, Ministério de Louvor, vamos orar, queridos. Porque diante desta palavra, nós não podemos ficar inertes quando o Senhor coloca diante de nós nossa situação de pecado, de destruição, de quebrantamento, e nos mostra um caminho de esperança por meio de Jesus Cristo, novo e vivo caminho, por meio da presença do Espírito Santo nesta manhã. O Espírito deseja nos encher para sermos testemunhas deste mundo. Sejamos profetas do Senhor e oremos para que o Senhor restaure por completo as nossas vidas, amém? Orar, você não precisa de mim eu começar a orar. Pode orar. Deus fala com você, você é a igreja de Cristo. Nós não vamos fazer nenhum movimento, não, a não ser do Espírito Santo. Olha, Deus, confessa os seus pecados. Nesta manhã, esta palavra é para você que se encontra totalmente osso seco. Essa palavra é para você confessar nesta manhã os seus pecados e dizer: Senhor, não há esperança para mim. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, o Senhor me colocou nesta casa de oração. O Senhor me trouxe aqui porque o Senhor quer restabelecer a vida no meu corpo, na minha família, no meu ministério. Senhor, diante de Ti, eu clamo por perdão dos meus pecados. O Senhor ouve a sua oração nesta manhã. Nesta manhã também nós clamamos
como filhos e filhas restaurados do Senhor. Senhor, não adianta eu ter o conhecimento da sua palavra. Senhor, não adianta eu ter a convicção do chamado, os talentos, as aptidões. Mas, Senhor, eu preciso do teu Espírito. Senhor, me dá do teu Espírito. Enche-me com o teu Espírito. Enche-me com poder. Me dá autoridade que não vem, Senhor, como diz Paulo nas palavras persuasivas da sabedoria humana, de tanger bem os instrumentos, de usar bem os versículos. Mas, Senhor, encha-me com o teu Espírito, com fogo, com autoridade que vem de Deus. Senhor, nesta manhã, a tua igreja, Pai, também clama, ó Deus, para que nos posicionemos como profetas do Senhor neste mundo, Pai. Este mundo caído, este mundo, Senhor, meu Deus, que clama por vida, este mundo machucado, ferido, a cura, Senhor, nós temos por meio da palavra do Evangelho, e nós queremos anunciar onde nós estivermos, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: eis ali um profeta, uma profetisa do Deus vivo. Sobre ele, sobre ela, há o Espírito Santo de Deus, há poder de Deus. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, diante de tantos compromissos na nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família, tantas coisas a serem resolvidas na nossa semana. Mas, Pai, que não sejamos furibundos, Senhor, andando por este mundo, bem fisicamente, sorrindo, Senhor, mas sem a presença, sem o poder do Espírito. Senhor, não permita isso. Onde colocarmos a planta do nosso pé, Senhor, Jesus, que algo diferente aconteça, que, ó Deus, o Senhor humildemente possa usar-nos, Senhor, possamos ser canais, instrumentos de manifestação da glória, do poder de Deus, ó Pai, sobre nós. Que possamos orar pelas pessoas, ministrar, Senhor, sobre elas a cura. Que possamos, Senhor, meu Deus, sermos corajosos de abrir a nossa boca e anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, Senhor, nesta manhã, encha a tua igreja com teu Espírito Santo, Pai. Oh, Senhor, que às vezes é confundido com um movimento, com uma sensação, mas, Senhor, que na verdade é algo de dentro para fora, é uma transformação verdadeira, Pai, é algo progressivo, constante, ao ponto de eu olhar e falar: eu não sou a mesma pessoa, eu não sou aquela que errava constantemente dos meus pecados, eu não estou cantando do mesmo jeito, eu não estou pregando do mesmo jeito, eu não estou trabalhando do mesmo jeito, porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Ele me transformou, Ele me renovou, Ele me deu vida e me deu luz. Amém. Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, louvamos pela sua palavra nesta manhã e pelo privilégio de estarmos diante de um Deus tão maravilhoso, poderoso. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.